Fala aí galera ligada aqui no canal O Caos NFL, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Desde já peço sua colaboração com like, assim você ajuda na divulgação do canal, fazendo com que ele chegue a mais pessoas que gostam e admiram o futebol americano aqui no Brasil. Vamos falar aí da partida que deu início à terceira rodada da NFL, com uma boa vitória do Cleveland Browns sobre o Pittsburgh Steelers. Foi uma partida que surpreendeu bastante, foi uma partida muito movimentada. Eu achei que não seria uma partida tão movimentada assim. Na verdade, achei que seria uma partida bem ruim, bem fraca. Mas foi uma partida até que interessante. A partida começou cheia de punts, punch pra lá, punch pra cá. Como eu disse, né? O início da partida fez parecer com que fosse a expectativa gerada sobre ela, que seria uma partida muito ruim. Mas depois disso, desse monte de punch, os Steelers chegaram à zona de field goal e perderam o field goal por conta que estava ventando muito em Cleveland e isso atrapalhou o chute do Boswell. Depois disso, a partida começou a pegar fogo até que os Browns anotam o primeiro TD da noite, com um bom passe aí do Jacob Brissett para o Amari Cooper. Os Steelers reagem com no huddle, chegam com ataque em no huddle e o Trubisky lançando em movimento fez com que o ataque dos Steelers clicassem e eles chegassem a um empate aí. Depois daí para frente a partida ficou bem equilibrada. A gente teve um lance bonito aí do George Pickens, fazendo uma bela recepção a lá o do Beckham Jr. E os Steelers ao final do primeiro tempo indo para o vestiário vencendo por 14-13. E aí a gente vem para o segundo tempo e começam a ficar escancarados os problemas de Pittsburgh. A dificuldade para poder impor o jogo terrestre, o Mitchell Trubisky com dificuldades para poder lançar a bola, ou seja, ele vinha fazendo um primeiro tempo bem regular e depois disso, na virada do primeiro para o segundo tempo, com os ajustes que o Kevin Stefanski fez para a segunda etapa, na defesa e também no ataque, o time dos Steelers praticamente sumiu do jogo. Já pelo lado dos Browns, conseguiram impor seu jogo terrestre com o Nick Chubb e o Kareem Hunt. Eles destruíram e cansaram a defesa dos Steelers. O Paulo Antunes ele chegou até a comentar isso durante a transmissão. O fato da defesa dos Steelers ficar bastante em campo, o Nick Chubb ele correu bastante com a bola, isso foi cansando a defesa dos Steelers. Ele falou, vai chegar um momento que uma hora a defesa dos Steelers vai estourar e não vai conseguir mais segurar o jogo terrestre da equipe dos Browns. E foi o que aconteceu em um determinado momento do jogo. O Nick Chubb e até mesmo o Kareem Hunt eles estavam quebrando tackles com uma certa facilidade, porque a defesa já estava cansada. O ataque dos Steelers não conseguia produzir e com isso a defesa ficando bastante tempo no ataque, com isso a defesa ficando bastante tempo no campo, ela foi ficando cansada e aí o ataque dos Browns principalmente com o jogo terrestre, ele foi aí prevalecendo. Isso foi o suficiente para que os Browns virassem e vencessem a partida contra o seu rival de divisão. Como eu disse, foi uma partida bem movimentada. Gostei muito do Nick Chubb e do Kareem Hunt. Foi o que eu disse no vídeo de ontem, fazendo aí a prévia do jogo entre Steelers e Browns. O ponto para a vitória de Cleveland seria impor seu jogo terrestre. A partir do momento que os Browns imprimissem o seu jogo terrestre,
as coisas ficariam um pouquinho mais tranquilas. Porque aí você tira a pressão do Jacob Brissett de ficar lançando a bola toda hora. E você pode imprimir aí um jogo um pouco mais eficiente. Coisa que não aconteceu pro lado dos Steelers. Os Steelers não conseguiu fazer isso. Os Steelers não conseguiu impor seu jogo terrestre, fazer com que o ataque ficasse um pouquinho mais em campo, dando um pouquinho de descanso para sua defesa, que já conta com. E aí, conta com um desfalque muito grande, que é o TJ Watt. Então, assim, o que um não conseguiu fazer, o outro foi lá e fez. E aí, em jogos assim, em jogos em que existe a proximidade técnica entre os dois elencos, são esses pequenos detalhes que fazem a diferença. E aí, no caso, pros Browns, a equipe que tem um elenco um pouquinho melhor, com uma linha ofensiva melhor, eu acho que a questão não é nem tanto o jogo terrestre em si, eu acho que a questão é a linha ofensiva. A linha ofensiva dos Browns permitiu com que a equipe desenvolvesse o seu jogo terrestre, coisa que a equipe de coisa que a linha ofensiva de Pittsburgh não conseguiu e normalmente não tem conseguido fazer. Mas vamos lá. Como eu disse, uma boa partida do Jacob Brissett, bastante passes rápidos. Isso também foi o que ajudou no desenvolver do ataque dos Browns. Passes muito rápidos, um ataque bastante dinâmico. Como eu disse, o jogo terrestre fluindo, aí outras coisas também ficam um pouco mais tranquilas. Jacob Brissett com 21 passes completados de 31 tentados, 220 jardas e 2 touchdowns. Um outro destaque também aqui vai para o Amari no Cleveland Browns, né? O outro destaque é o Amari Cooper. 7 recepções para 101 jardas e um TD anotado. Cometeu algumas gafas que a gente não espera de um bom wide receiver, que é o Amari Cooper, mas fez uma grande partida. Nick Chubb com 23 carregadas e 113 jardas e um touchdown anotado. Então, aí o Cleveland Browns aí com uma boa partida, principalmente conseguindo alguns destaques individuais com Cooper e com Chubb. Já pelo lado dos Steelers, né, como eu disse, o ataque emperrou no segundo tempo. O Najee Harris com 15 carregadas, ou seja, ele teve muito volume, mas poucas jardas, anotou, fez somente 56, correu somente 56 jardas e anotou um touchdown. Mas não conseguiu fazer muita diferença no jogo, não. Um ponto positivo aí para os Steelers foi o Deontay Johnson, que nessas do Mitchell Trubisky lançando em movimento, com o Trubisky lançando em movimento, ele achou bastante, ele teve bastante conexão aí com o Deontay Johnson, que teve 84 jardas de recepção. A questão é o seguinte, a realidade ela bate a porta dos Steelers. Eles têm um quarterback muito fraco. Como eu disse, a linha ofensiva é muito ruim e é uma equipe extremamente dependente da defesa. Se a defesa não segurar o ataque adversário em 10, 14 pontos, os Steelers não têm chance nenhuma de vencer a partida. Essa é a realidade. Já tem gente dizendo sobre o Kenny Pickett. Eu não sei se é o momento de colocar o garoto, até porque os Steelers terão aí jogos extremamente difíceis, com uma dificuldade enorme. Então, se você escolheu o Trubisky, meu amigo, vai com ele aí até esse momento, até passar as partidas complicadas que os Steelers têm. E aí depois, com o restante da temporada, você pensa em colocar o seu jovem calouro. Já pro lado dos Browns, tentar sobreviver até a semana 13. Eu tenho dito isso, a gente tem visto isso bastante das pessoas dizendo. Tentar sobreviver até a semana 13, quando o Deshaun Watson poderá jogar. E aí vencer partidas que são ligeiramente favoritos, como essa que aconteceu contra os Steelers. Era uma partida que
é, que não tinha, que as duas equipes eram bem equiparadas, né? As duas não tinham um grande favorito, mas os Browns eram ligeiramente favoritos. Mas os Browns não podem vacilar como vacilaram contra os Jets. É ir vencendo essas partidas que são viáveis de vencer para poder ir chegar na semana 13 com 6-5, ou até mesmo com um 7-4, não sei, mas para que o Deshaun Watson, quando voltar e voltando bem, voltando a um bom nível, até porque tem mais de ano que ele não joga, pensar aí em pós-temporada. Tá ok, galera? Esses foram os destaques aí do jogo entre Pittsburgh Steelers e Cleveland Browns. Deixe aí o seu comentário, deixe o que você achou da partida. Não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo e também deixar seu like, porque assim você ajuda na divulgação do nosso canal. Valeu, galera. Um forte abraço a todos. Valeu e falou!